E o Estado de São Paulo terá seu próprio programa de escolas cívico-militares. A definição aconteceu depois de uma reunião entre o deputado estadual Tenente Coimbra e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. A decisão saiu no mesmo dia em que o governo federal decidiu extinguir o projeto no Brasil. Para entender melhor, a gente trouxe aqui o próprio deputado Tenente Coimbra para conversar com a gente sobre esse projeto. Tenente, o senhor me ouve bem? Seja muito bem-vindo. Escuto, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da bancada. Sempre um prazer falar de um tema tão relevante. Eu conheço ele. Você conhece? Do Neymar, ele tá lá no Instagram do Neymar. Eu conheço ele. Que honra, né? Que honra. Ele é parça. Ele sério? é parça, sim, é parça. Que coisa interessante. Você percebe aqui, deputado, que a gente, sai da escola cívico-militar para a questão dos parceiros do Neymar com uma facilidade, uma velocidade que o senhor nunca antes da agulha ao foguete. O Morning Show é da agulha ao foguete. Debate todos os temas. Você quer falar dos parceiros do Neymar ou da escola cívico-militar? Isso, você fala sobre a escola e depois sobre ser parça, tá bom? Perfeito. Vamos falar sobre a escola cívico-militar. Vamos começar pelas escolas. Deputado, do ponto de vista efetivo, né? Do ponto de vista, assim, pensando num Mano Ferreira. Um Mano Ferreira, quando ele vai falar, meu querido Felipe Campos, ele gosta de política baseada em resultado. Certo? Isso. Não é isso, Maninho? Exatamente. Pois Ele é é. cartesiano. Quais são os resultados, na prática, que uma escola cívico-militar traz para as crianças? É um aumento de 20% de nota no IDEB. É uma redução de evasão escolar em torno de 70%. É o aumento de 50% de alunos estudando no ano correto. Isso não é um achismo, isso são dados inclusive no momento pós-pandêmico, que a gente sabe que prejudicou muito a evolução da educação em ambiente presencial e automaticamente prejudicou os números. Então são números que na prática comprovam a sua eficiência. As escolas cívico-militares, elas têm o foco, né, dentro das escolas, que são as escolas que têm nota abaixo de média no IDEB, as escolas que têm mais vulnerabilidade, né? Então, com isso, aquelas escolas, entre aspas, mais problemáticas. Então, com isso, ela consegue aumentar em muito a efetividade, porque traz uma cultura de disciplina mais eficiente. Maninho, você discorda, né, disso? Não necessariamente. Eu acho que a gente precisa ter diversidade de modelos e testar para ver o que funciona melhor e poder expandir os programas. Um ponto é que ainda são poucas as escolas cívico-militares, né? Então, talvez não tenha uma escala suficiente para a gente entender até que ponto dá para dizer que esse é um modelo que pode ajudar de forma mais efetiva a melhorar a educação para uma base maior de alunos, que é o nosso desafio, né? Porque ilhas de excelência na educação pública o Brasil sempre conseguiu ter, mas o grande desafio é a gente ser capaz de fazer com que a educação de qualidade chegue para todos. E aí, minha pergunta, deputado, como o senhor vê a expansão do programa para fazer com que a expansão continue ampliando a qualidade e não acabe fazendo com que no momento em que você dá escala, a qualidade acabe caindo? Primeiro, vamos retomar que não é um programa novo, então não é um teste, né? As escolas cívico-militares, elas existem há mais de 20 anos. Existem nos mais diversos modelos, nas mais diversas localidades. Modelos municipais, modelos estaduais e modelos como o do programa federal. Em 2019, no decreto, ele foi institucionalizado. E aí sim, você teve um programa de fato de governo, onde tiveram mais de 200 escolas. Mas anteriormente a gente tinha mais de 300. Então, também não é uma escala desprezível a termos de comparação, a termos de projeto e a termos de estudos e de dados. E fato é que ela melhora o conceito da absorção do ensino, ela melhora as notas de IDEB, ela melhora o sentimento de pertencimento, com isso diminui a evasão escolar. Então, agora a gente tem que olhar o porquê isso melhora. Se os militares não estão em sala de aula, se os militares não lecionam, o conteúdo programático não muda a rotina escolar. O que faz essa escola que antes tinha uma nota X e hoje tem uma nota Y? E eu lhe respondo, é a cultura de disciplina. Então hoje, se a gente pegar a escola cívico-militar e replicar para a escola normal sem os militares, mas com a cultura de disciplina, ela vai ter o mesmo desempenho, ela vai melhorar suas notas. Porque hoje a gente vive praticamente uma cultura que a gente praticamente confunde liberdade com libertinagem. Então, eu acho que é isso que tem que olhar com o escopo. Se a gente fizer uma correlação, o que é uma escola cívico-militar hoje?
que é diferente de um colégio militar. O colégio militar, que é das Forças Armadas, o professor é militar. A escola cívica militar, o professor é da rede convencional, ou municipal ou estadual, né? Ele ajuda só dentro do ambiente escolar. Se a gente fizer uma analogia, é a escola do passado, é a escola de 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde quando o aluno chegava, ele perfilava, ele cantava o hino, ele levantava para o professor, na hora que o professor chegava em sala de aula, ele respeitava o professor. Então, com isso, criava uma cultura de disciplina dentro do ambiente escolar. E isso era melhor para ambas as partes. O professor conseguia lecionar de formatação na sua plenitude, e o aluno conseguia receber mais essa informação porque estava ali prestando. O índice de atenção em sala de aula era muito maior. Então, eu acho que esse é o grande legado, é ver o que dá para replicar, inclusive, dentro de um ambiente convencional, e o que está dando certo que pode fazer uma formatação ampla. Fala, Fer. Olha, você sabe, o ano que vem eu faço 50 anos e, óbvio, também não é da época do deputado, talvez seja da época da própria Antônia Fontinelli. É mais novo. Não, na verdade, eu tive uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que era uma disciplina que você tinha realmente aprendia justamente sobre isso, e o SPB, que era a Organização Social Política Brasileira. Então, ou seja, de repente tiraram essas disciplinas. Não existe mais Educação Moral e Cívica e não existe mais o SPB. O que eu acho que isso vem de frente, inclusive, com o que o próprio deputado está dizendo, né? Talvez não seja necessário uma escola cívica, militar, se você, de repente, instituir, talvez, novamente, essas disciplinas dentro das escolas. Por quê? Porque eu acho que daí você abrange a todo o Estado e você abrange, obviamente, a todo o sistema federal. Agora, que realmente tudo isso que o deputado está dizendo sobre você ter porque isso independe de você ser esquerda, de direita. É você realmente ter saber o hino nacional, saber a história do seu país, qual é a organização política brasileira que nós temos. Então, ou seja, eu acho que de frente com o que o deputado está dizendo, eu acho bem interessante, mas eu pensaria também nessas duas possibilidades do retorno dessas duas disciplinas. Não, com certeza. Inclusive, um dado que é bem interessante, porque a gente tem 16 cidades, 16 escolas que foram contempladas com o programa no nosso estado de São Paulo. Implementação ficaram em 10, né, mas foram 16 que foram consultadas. Eu digo consultadas porque o programa ele era bem específico, onde ele falava que as escolas só serão implementadas se a comunidade escolar votar, né, e obviamente favoravelmente a esse programa. Então, das 16 votações que nós tivemos dentro do estado de São Paulo, não tivemos nenhuma com índice menor do que 70%. Né? Na verdade, foi 67% menor índice, mas a grande maioria flutuava na casa de 70%, 80%. Então, isso mostra que não tem aspecto ideológico nisso. É pai e mãe preocupado com um futuro melhor para o seu filho. Né? Então, obviamente, 60%, 70% da população não é só de direita. Né? Você tem uma pluralidade em relação a isso. Então, essa eu acho que é a demonstração de fato, né, que o programa é efetivo, que o programa não é ideológico. E hoje, infelizmente, só tem duas pessoas que são contra o programa: aquelas que não conhecem o programa profundamente ou aquela que tem um preconceito para o programa ter sido institucionalizado na gestão do presidente Bolsonaro. Né? Porque quando vocês olham de fato os números, a eficiência, a taxa de aprovação em concursos, a taxa de aprovação em faculdades, não tem como ser contra esse programa. Muito bem. Amanda, por favor. Bom, parabenizar. O São Paulo, né, sempre pioneiro, né? O governo fala uma coisa, São Paulo vai lá e dá uma resposta à altura. Então, parabenizar o governo e todos os envolvidos, porque isso é realmente muito importante. Visto a importância, e eu entendo totalmente, é bom até desmistificar isso. Esse disclaimer é bem legal, né? Porque não é uma escola de direita, não é uma escola de esquerda, é uma escola realmente para educar, para ter um posicionamento que as crianças e os jovens saiam de lá educados, sabendo o papel de sociedade e sabendo a missão aqui, os deveres e direitos enquanto cidadão. Esse programa tem uma expansão a curto e médio prazo já ou ainda está sendo discutido? Ele está sendo discutido. Vamos ter a primeira reunião no dia 24, né, desse mês de julho. Vamos formar um grupo de trabalho com a Secretaria de Educação. Eu estou mais para colaborar, obviamente, a responsabilidade da Secretaria de Educação, a responsabilidade do secretário Renato Feder, que enquanto secretário do Paraná, né, na gestão anterior, procurou a ampliação do programa, ele conhece o programa, mas obviamente a gente vai fazer um programa com as características do estado de São Paulo, porque o programa federal, embora muito eficiente, ele tinha as características genéricas,
né? Ele tinha que atender, de fato, todos os estados da federação. Então, aqui a gente vai conseguir trazer dentro das características. Eu vou sugerir, né, nessa etapa inicial, primeiro, obviamente, a continuidade das escolas já existentes, e a gente vai ter um problema nisso, porque algumas escolas existentes são escolas municipais, né, que tem convênio com o governo federal. Então, vamos procurar ver se a gente consegue fazer uma espécie de convênio com esses municípios, obviamente com essas escolas, para dar continuidade nas escolas municipais. As escolas estaduais é algo mais fácil, porque é a competência do próprio Estado. E feito isso, dando essa continuidade, o Estado absorvendo a gestão dessas escolas para si, aí procurar da ampliação com o norte do governo. Se a gente vai ampliar 10, 20, 50, 100 por ano, aí vai ficar a critério de estudo, mas a gente não tem tanta pressa, porque, obviamente, vai entrar só no ano que vem, né, para a gente começar o próximo ano letivo com algumas escolas dentro desse modelo. Então, a gente tem um prazo de 6 meses para estudar, avaliar e, com calma, decidir a melhor estratégia para o Estado de São Paulo. Muito bem. Antoninha, quer fechar, meu amor? Quero fechar. É isso que o Felipe falou, gente. Nós que vamos fazer 50 anos, nós estudamos, né, Educação Moral e Cívica, a SPB, é de extrema importância. Eu já estudei em escola cívica e, assim, foi incrível para a minha formação. E eu queria perguntar, deputado, qual é a alegação do atual governo, né, do Lula, para tirar esse programa, fora o que todo mundo acha que foi, porque foi um programa criado pelo Bolsonaro. Tem uma explicação plausível para isso? E qual o número de alunos impactados com essa decisão absurda? O número de alunos, ele varia por escola. O programa, ele tinha preferência de escolas entre 500 a 1.000 alunos. Então, vamos colocar que tem 250 escolas em média, a gente vai estar falando aí de 125 a 250 mil alunos, 125 a 250 mil famílias, né, que estão sendo impactadas direto com a interrupção desse programa. Fato é que, ainda como candidato, o atual presidente, ele já tinha se posicionado que ia acabar com o programa, né, por puramente motivos, na minha concepção, ideológicos. Se a gente lembrar que esse modelo de escola existe há mais de 20 anos, né, e não era uma preocupação anteriormente, hoje ele se tornou uma preocupação. Por quê? Né, porque acabou sendo rotulado como o grande criador o presidente Bolsonaro. As escolas cívico-militares, embora anunciado só semana passada o descontinuamento do programa, né, a interrupção do programa, ela vem sendo desidratada desde o dia 1º de janeiro. Por que eu digo desidratada? Porque a gestão do programa, a diretoria do programa foi destituída, então você não tinha mais uma coordenação e controle dentro do próprio programa. As escolas onde os militares saíam, os militares não eram repostos, não vinham outros militares para ocupar o seu lugar, então com isso você prejudicava o programa em si, e não tinha mais repasse de recursos para nada dentro da escola, onde o programa inicial, ele previa melhoras estruturais na escola, compra de equipamentos, compra de insumos, que às vezes dentro dessas escolas, que como eu disse, são escolas mais periféricas, são escolas que têm alguma vulnerabilidade, geralmente são escolas que têm piores instalações. Então esse desidrate vem sendo feito já há algum tempo com o objetivo de depois falar assim, o programa não funciona, o programa não é eficiente. Então, eu considero até bom ter tido esse anúncio, porque esse anúncio da interrupção do programa trouxe mais visibilidade sobre o tema, trouxe visibilidade ao que de fato eles estavam fazendo já com o programa e trouxe o holofote para mais de 20 governadores se posicionarem favorável, dizendo que vão continuar, dizendo que não vão militarizar as escolas, não vão tornar esse modelo, que é um projeto, entre aspas, piloto, para toda a rede, mas que vão ter oportunidade para aqueles que querem, e existe uma demanda gigantesca na sociedade, colocar o seu filho nesse tipo de escola. Muito bem. Deputado Tenente Coimbra participando aqui com a gente do Morning Show nesta segunda-feira. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua participação. O deputado está fazendo um trabalho super legal lá na Assembleia Legislativa, muito, né, muito. Mas, além disso, também tem um belíssimo cargo, que é ser parça. Qualquer dia ele vem justamente é um cargo muito melhor. E qualquer dia ele vem, qualquer hora, só para dar as exclusivas sobre Neymar e como que é ser parça do jogador. Muito bem. Você é amigo da Biancardi também, o deputado? Não entendi. Desculpa. O senhor é amigo da Biancardi também, não da Bruna? A gente tem uma relação ampla aí com todo mundo. Com o Neymar, que com a legal. Bruna, da Liga da Livre, na verdade. Você está deixando ele constrangido, Felipe. Não, é a Liga da Justiça. Minha irmã é mulher, tem os melhores amigos do Neymar, então por isso a relação, ela tem muita amizade com a Bruna. Eu a conheço, obviamente, mas
tanta amizade. Muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente está brincando aqui com você, mas o papo foi muito legal sobre esse programa de escolas cívico-militares, para a gente entender um pouco mais do que vai rolar aqui em São Paulo. Obrigado, deputado. Um abração para o senhor. Muito bem. Gente, olha só.